A busca para descobrir como e onde a vida começou tem intrigado cientistas há gerações. Chandra Wickramasinghe, professor de astronomia da Universidade de Cardiff, concorda que os cometas tiveram um papel na criação da vida. Mas ele acredita que a própria vida começou em um cometa. Os cometas são os melhores lugares para o início da vida. Nosso sistema planetário é rodeado por 100 bilhões de cometas. Assim, você está multiplicando por um fator imenso as possibilidades a favor da vida ter sido criada em qualquer um desses cometas sobre a Terra. Wickramasinghe propõe que as moléculas orgânicas encontradas dentro dos cometas se reuniram formando as primeiras formas de vida unicelulares. Uma teoria ousada e controversa. No início, éramos considerados heréticos. Talvez tivéssemos sido queimados vivos se tivéssemos vivido na era medieval. Éramos certamente independentes, não há dúvida quanto a isso. A alegação radical de Wickramasinghe é que cometas de gelo não apenas contêm compostos orgânicos complexos, mas também o outro elemento essencial para o início da vida: água líquida. A água é formada quando isótopos radioativos se decompõem liberando calor, derretendo o gelo no centro do cometa. Em 2005, engenheiros da NASA escolheram o cometa Tempel 1 para uma missão ousada. Eles planejaram uma colisão de uma sonda com o cometa, expondo seu núcleo interior. Impacto profundo. Os resultados da missão poderiam comprovar a teoria de Wickramasinghe. Essa missão irá testar as habilidades dos engenheiros ao limite. A carga útil de mais de 370 quilos terá de viajar através do espaço para interceptar um cometa, viajando 10 vezes a velocidade de uma bala. Depois de 6 anos de planejamento meticuloso, finalmente em 12 de janeiro de 2005, o foguete Delta, levando a sonda de grande impacto, é lançado no espaço. Impacto profundo. Depois de uma viagem de mais de 430 mil quilômetros, o impactador, com o tamanho aproximado de uma carteira de escola, se separa da nave-mãe e se dirige violentamente em direção ao cometa. Ele acerta em cheio. Essas imagens de telescópios na Terra e no espaço mostram o momento do impacto. Pela primeira vez, os segredos sobre o que há dentro de um cometa são expostos. De uma posição elevada no espaço, o telescópio espacial infravermelho Spitzer analisa os sinais singulares emitidos pelos componentes contidos na poeira do cometa. Uma incrível variedade de gelo e finas partículas de poeira é vista. Mas, para a surpresa de todos, os dados também mostram que o cometa contém lama. O mesmo tipo de lama que pode ser encontrado na Terra. Acredita-se que a única maneira de se fazer lama seja com água líquida. Wickramasinghe acredita que isso seja a prova de que, em algum momento, o Tempel 1 tenha tido um interior líquido de água viscosa. Com água líquida e moléculas orgânicas, os cometas poderiam ser incubadoras da vida. Cometas como o Tempel 1 poderiam estar abarrotados de micro-organismos prontos para semear a vida por toda a galáxia. Nós aqui na Terra estamos conectados a um cosmo muito maior. A vida na Terra é parte de uma cadeia de seres que se estende a cantos remotos da galáxia, talvez aos remotos confins do universo. Nossos primos estão lá fora. Mas se a vida começou dentro de um cometa ou na Terra, o que continua sendo totalmente desconhecido é como isso aconteceu. Como foi que moléculas orgânicas não vivas se combinaram para criar o primeiro ser vivo? O grande nascimento é uma das grandes questões não respondidas na ciência. Os antigos costumavam acreditar que a vida pudesse surgir espontaneamente. Um sapo poderia surgir de água estagnada ou moscas de comida estragada. No século XIX, Charles Darwin
propôs que talvez a vida tivesse surgido apenas uma vez, muitos milhões de anos atrás. Ele sugeriu que esse grande nascimento então tenha levado a toda a vida que temos hoje através do processo de evolução. Começando com a forma mais simples de vida, foram surgindo criaturas cada vez mais complexas. À medida que cada nova espécie ia surgindo, ela formava um novo ramo na árvore da vida. E voltando no tempo, poderíamos ver nossos ancestrais. Os cientistas propõem que toda a vida na Terra é descendente de um único organismo microscópico, e é conhecido como o último ancestral comum. A compreensão desse antigo micro-organismo irá ajudar os cientistas a descobrirem os segredos do grande nascimento. Mas como é possível deslindar bilhões de anos de evolução? Um bom lugar por onde começar é com os fósseis. Martin van Kranendonk é um geólogo com a sorte de morar na Austrália, onde estão algumas das rochas mais antigas do mundo. E entre essas rochas antigas, Van Kranendonk alega ter encontrado restos fósseis de um organismo incomum que viveu 3 bilhões e meio de anos atrás. Esses são nossos tataravós. Esses são estromatólitos, fósseis de cerca de 3,5 bilhões de anos. E foram depositados no litoral de um antigo oceano. Eles são a prova mais antiga de vida na Terra. Estromatólitos são estruturas de emaranhados microbiais, semelhantes a rochas, agrupados nas antigas águas do oceano. Eles eram compostos de micróbios que colonizaram o antigo fundo do mar, sobre o arenito levado pelas ondas. Seus restos fossilizados nos mostram que a vida já existia 3 bilhões e meio de anos atrás. Mas como era a vida? Bem, depois de bilhões de anos, o oceano mudou, mas os estromatólitos modernos continuam vivos até hoje. Van Kranendonk viaja quase 1.000 quilômetros pelo interior australiano até aqui, na Baía dos Tubarões. Esses são alguns dos maiores estromatólitos do mundo, e chegam até cerca de 1 metro de altura. Os domos de estromatólitos são formados por comunidades de micro-organismos como bactérias e algas. Eles se juntam a sedimentos finos para formar camadas e mais camadas de rocha. Vivendo amontoados, os micro-organismos passam por um processo chamado fotossíntese. Usando a energia da luz solar, eles transformam o dióxido de carbono e a água em energia, e no processo eles liberam o oxigênio. Mas ainda que os estromatólitos datem de pelo menos 3 bilhões e meio de anos atrás, os cientistas acreditam que eles ainda não sejam a primeira etapa na criação da vida. Para descobrir isso, precisamos viajar ainda mais de volta no tempo. Até agora, não existe registro fóssil para esse período antigo, mas uma cientista acredita que é capaz de descobrir como eram essas primeiras formas de vida em uma busca que a levará para um dos lugares mais remotos do planeta. Estima-se que existam 3 bilhões de espécies de micro-organismos na Terra, mas menos de 1% foi descoberta até agora. A bióloga da NASA, doutora Lynn Rothschild, está tentando caçá-los. Tudo que você tem a fazer é olhar sob o microscópio, e eles são muito legais. Quando eu tinha 8 anos de idade, eu olhei para o microscópio e simplesmente me apaixonei. Percebi que eles estão em uma etapa crucial para o estudo da evolução. E então, essa foi a direção que eu tomei com minha própria pesquisa para que eu pudesse me divertir e estudar uma coisa importante. Rothschild está viajando mais de 4.000 metros acima do nível do mar para o altiplano no sul da Bolívia. Migração, Bolívia. É uma paisagem hostil onde as temperaturas caem regularmente para 20 graus Celsius negativos. O local tem também um dos registros mais altos de radiação ultravioleta sobre a face da Terra. Mas esse poderia ser o lugar perfeito para encontrar um parentesco próximo do micro-organismo que deu origem a toda a vida na Terra, o último ancestral comum. Subindo nos Andes bolivianos, esse parece ser o último lugar em que iríamos para procurar vida. Mas encontramos organismos aqui em cima que são como os primeiros organismos sobre o planeta.
Talvez até encontremos organismos semelhantes aos últimos ancestrais comuns de todos nós. Rothschild vasculha a Terra procurando micróbios que vivam em condições extremas. Esses micro-organismos, chamados extremófilos, podem estar intimamente relacionados às formas de vida mais antigas. Você precisa ir a ambientes incomuns para descobrir ecossistemas que sejam apenas microbiais. Espero que esses organismos se mostrem ramificadores, ou seja, organismos que pareçam estar bastante próximos de nossos últimos ancestrais comuns, mais do que eu ou você.